Nós estamos de volta, você está na Rede Boa Nova de Rádio, no programa Alma Querido e na Rede Mundo Maior de Televisão. Já falei no começo para você ligar 0800 218 38 e enfatizo novamente. Você pode nos ajudar bastante se você fizer isso. Esse telefone, 0800 218 38, você vai ser atendido pelo Clube dos Amigos da Boa Nova. Aí você vai ficar sabendo muita coisa. Faça isso. Eu estou pedindo para você fazer por nós. Mas se Jesus Cristo te pedisse, ele diria, faça por você. Porque tudo aquilo que fizer é teu semelhante a você mesmo que você está fazendo. E nós estamos falando aqui que um semelhante nosso é um irmão e que ele tinha problema de fala. Né? Falamos no primeiro bloco bastante sobre isso. E ele continua no e-mail dele dizendo, procurei tratamento com uma fonoaudióloga, mas não tive melhora significativa. Por quê? Por causa dessa questão interna, dessa questão psíquica, dessa questão de outras vidas. Fiz algumas terapias alternativas, regressão de memória com um médico homeopata, só que nada adiantou. É por isso que nós, por exemplo, só fazemos regressão de memória, nós trabalhamos com terapia de vida passada, mas só trabalhamos quando nós temos a certeza de que isso vai beneficiar a pessoa. É claro que no seu caso, você melhoraria, teria que, de alguma forma, ter te ajudado. Por quê? Porque você entraria em contato com as causas, a gente chama de causa eficiente, ou seja, a causa geradora deste seu problema, deste empecilho para a comunicação. E aí você ia ficar sabendo, se a causa geradora era, por exemplo, um erro seu, qual vai ser a causa final, ou seja, o objetivo da sua meta? E a sua meta é você falar coerentemente e falar sobre o quê? Sobre espiritualidade. Coisa que você já fez, você já teve essa experiência na vida. Porque quando você foi 10 anos doutrinador, você diz, durante a doutrinação você não tinha problema nenhum. Então, você parou de fazer a doutrinação, sai da doutrinação, do lado de fora você não vai falar de espiritualidade. Então o que você faz? Se você pega, tem que se fiscalizar demais. Quando você fala da coisa espiritual, você não precisa se fiscalizar. Você poderia objetar me dizendo o seguinte, mas quando eu falava na doutrinação, eu tinha os espíritos que estavam me assessorando, que estavam me ajudando. Ótimo! Quem é que diz que você não pode ter esses mesmos irmãos te dando ajuda, te dando apoio, te dando amparo, quando você não está, até quando você não está na casa espírita? Não é só quando você não está doutrinando. Até mesmo quando você não está na casa espírita, você está sendo ajudado e muito, a fazer uma comunicação adequada. Aí você disse que, apesar de tudo, eu me tornei advogado e tenho conseguido desempenhar a profissão. Que beleza, né? Como advogado você tem que estar falando sempre, né? A não ser que você seja um advogado que só dê parecer sobre uma determinada lei e que fica atrás de uma divisória, operando estudo de textos ou de situações que imponham que você compreenda isso ou aquilo. Então você fica falando coisas, mas na realidade você não está em campo, enfrentando cartório, enfrentando juiz de direito, enfrentando uma série de desafios que você teria que fazer isto se você não se retraísse. Agora, você diz, né? Consigo falar bem na maior parte do tempo, mas frequentemente ocorrem bloqueios, tendo dias que a fluência piora muito e por isso estou sempre sofrendo constrangimentos e gastando muita energia para resolver problemas com o uso da palavra. Bem, meu querido, eu quero dizer para você o seguinte, você faz força, mas você disse que está sempre sofrendo constrangimentos e que na maioria das vezes você faz bem, você consegue desempenhar a profissão, mas às vezes você tem essa dificuldade, porque você tem vergonha, tem medo, tem constrangimento e fica com raiva. Nossa, se você pudesse falar da sua raiva, eu te garanto uma coisa para você, com todas as letras, você não teria nenhum empecilho.
Então, o que você precisa fazer é procurar um tratamento no qual você consiga pôr para fora toda essa raiva que você tem, toda essa situação que você tem e com a qual você tem que lidar. Sempre. Tá? Então você acaba ficando com raiva. E como você não pode manifestar a raiva, você manifesta o quê? Uma espécie de anti-raiva, que é uma coerção para você parar de ter raiva. E essa coerção para você parar de ter raiva faz você ficar inibido, te dá raiva. E às vezes, o que é que você quer fazer? Você quer falar com fluência, mas se for falar com fluência, você vai fazer o quê? Você vai falar desaforos. Então você para. Para. Para por quê? É interessante que pessoas assim como você, de repente, elas entram numa situação em que elas se paralisam mesmo. Porque é como se elas dissessem, se eu continuar a fazer o que eu estou fazendo, eu não vou conseguir me segurar. Eu vou pôr para fora tudo isso que eu tenho dentro de mim. E aí, o mundo não vai me aguentar, porque eu vou ficar agressivo. Então, você disse, né? Eu gostaria de que me orientasse sobre o porquê dessa situação. As causas, eu já disse, as duas causas. Causa eficiente e causa final. Causa eficiente, o que causou isso? Provavelmente esse acidente. A causa final, você ser apoiado por papai. Também fez parte da causa eficiente. E a causa final é você ser perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito. E isso implica o quê? Em que você não tenha medo de viver, nem medo de falar as coisas. Tá? Você queria saber a finalidade da gagueira? Qual é a finalidade da gagueira? É você tomar consciência. Se você não fosse gago, você não estaria ouvindo isso que eu estou falando, e que eu costumo falar, né? Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem semelhante a essa, que é do cara, né? Que também sofre esse tipo de bloqueio seu. E aí ele tem que lutar. Agora você diz, que tipo de tratamento ou comportamento você deve seguir para melhorar ou superar definitivamente esses problemas que você tem? Qual é o tipo de tratamento? Eu já disse para você, vá fazer um curso de oratória. A outra coisa também que você pode fazer, pegue um livro. Eu vou sugerir 5 livros. Fonte Viva, Vinha de Luz, Palavra de Vida Eterna, Pão Nosso e Caminho, Verdade e Vida. São todos os livros do Emmanuel. Agora você pode encontrar outros livros, que são livros de mensagens. E aí faz de conta que você está falando essas mensagens para alguém. E leia em voz alta. Aí o que vai acontecer? À medida que você for fazendo isso, você vai incorporando uma capacidade espiritual de falar. Você vai incorporando ser capaz de colocar a doutrina desta forma poética em que você faz para se comunicar com o seu semelhante. Aí você pergunta, devo voltar a trabalhar no centro espírita como doutrinador? Olha, meu querido, eu acho que você devia voltar a trabalhar no centro espírita, sim. E devia tirar essa história do estar desmotivado, porque você precisa se motivar. É aí onde fica a questão que nós falamos no começo, a diferença entre desejo e vontade. Qual é o seu desejo? É ficar fora desse trabalho de doutrinação. O nosso desejo é sempre a rede. Mas, veja, você está encarnado. E nós nascemos, nós nos encarnamos para cumprir uma tarefa, para fazer um exercício, para fazer um desenvolvimento. Então, a vida é como se fosse uma academia. Já pensou se você vai na academia, chega lá, você diz assim, eu quero pagar a mensalidade, a inscrição, mas eu não estou motivado para ir para os aparelhos. Onde é que fica a sala de rede de sofá? Eu achava que você estava louco. Você, quando vai na academia, você quer fazer os exercícios. Você quer levantar a barra. A barra é uma oposição. Na vida, nós temos também a barra, que é a oposição. A oposição à fala adequada, a oposição
a você ter que ficar dormindo, e você aprende a desenvolver vontade muito cedo. Todos nós aprendemos. Vocês estão acostumados a me ouvir falar que o primeiro treino de desenvolvimento da vontade que nós temos é o treino de piniquinho. A gente chama de treino de higiene. Quando você aprende a fazer no piniquinho e não fora. Ora, mas eu gosto de fazer, só faço o que eu tenho vontade. E põe vontade entre aspas porque é desejo. Aí a gente pergunta, por que você não faz nas calças então? Porque tem vontade e não desejo. Porque o desejo é você soltar as coisas de uma vez. Da mesma maneira, nós fazemos isso com a fala. Temos que aprender a ter disciplina. Fazemos com o comportamento, tem que aprender a ter disciplina. Nós fazemos o que é conveniente, o que é adequado. Isto é ser adulto. Criança faz o que é gostoso. E papai muitas vezes concorda que criança faça o que é gostoso. Sempre? Claro que não. De repente o filho começa a crescer e papai começa a dizer, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E Jesus diz, né? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. O que é deixar pai e mãe? É deixar o paparico e fazer o que é conveniente. Então você precisa fazer o que é conveniente. O que é conveniente? Voltar para o centro espírita e fazer doutrinações. Por quê? Porque enquanto você faz doutrinação, você fala sobre espiritualidade. E você mesmo confessou, para falar sobre espiritualidade você não tem bloqueio, você não gagueja. E você pergunta, no meu caso, esse trabalho seria muito importante? Mais do que é muito importante, importantíssimo seria esse trabalho. Mas como eu disse, seria importante, mas você não tem que fazer só esse trabalho. Você poderia começar a fazer palestras sobre temas espirituais. Para fazer isso, você teria que fazer o quê? De estudar a doutrina. Outra coisa também que você pode fazer, participar de reuniões, né, em que você possa ajudar alguém, de reuniões em que você seja um motivador. Então você pode fazer uma reunião de emocionais anônimos, alcoólicos anônimos, compreende? Comedores compulsivos anônimos. Há muitas reuniões dos anônimos, das quais você pode participar, e você começa a pôr para fora aquilo que você tem, mas para isso você também precisa estudar, você precisa ter conteúdo. Então, se você faz isto, é claro, você vai começar a resolver esse problema da sua fala. Você continua dizendo assim, desde já agradeço sua preciosa ajuda e que Deus continue sempre te iluminando. Um abraço fraterno. Um abração para você também. Que Deus possa te abençoar. Depois de falarmos tudo isso, de agradecer e pedir que Deus te abençoe também, meu amigo, eu queria fazer algumas considerações finais no programa de hoje. Afinal, nós nos ocupamos do seu e-mail. E no seu e-mail nós tratamos de problemas muito importantes. Um deles, a distinção entre desejo e vontade, que eu queria enfatizar tanto para os nossos queridos ouvintes e telespectadores. Desejo está relacionado com o corpo astral. Vontade está relacionado com um corpo muito elevado que nós temos, o mais elevado de todos eles. Eu vou falar rapidamente, né? Nós temos um corpo físico que é o responsável pela nossa ação aqui no mundo. Nós precisamos dele para agir. Um corpo etérico que nos dá esse combustível para a ação, é da energia. O astral, que é da emoção, que nos dá a motivação. Então, quando nós falamos em sentir, nós podemos estar sentindo via etérico, que é sensação, ou via astral, que é emoção. O astral, né, ele dá o desejo, por isso é chamado também de corpo de desejos às vezes. Porque ele impõe desejos. E depois do astral, que é do sentimento, dos desejos, nós temos o corpo mental concreto, que está relacionado para as coisas materiais aqui. Depois nós temos o corpo mental abstrato, ou se não o corpo causal. Por que é abstrato? Porque não tem imagens. Então você, quando nós vemos do corpo causal, é o corpo no qual nós já somos como que unos com todos os outros. Então, você não vai ser gago, porque você vai estar cumprindo aquele preceito. Não faça o outro que você não queria que você fizesse a você.
Tudo que quanto você quer que se faça a você ao outro. Depois, eu queria enfatizar que além desse corpo causal, aí, até aqui, corpo físico, etérico, mental e causal, né? Físico, etérico, mental e astral são corpos de expressão. O causal já é o corpo mais inferior do espírito. O etérico, o físico, etérico, astral, mental, você tem que fazer em todas as encarnações. O causal você traz na sua evolução inteira. É ali que fica tudo registrado. E depois do corpo causal, nós temos um outro corpo. Veja só. Eu disse, temos mental concreto e mental abstrato. Né? O mental abstrato perto do mental concreto. Depois nós temos o astral e o búdico. O astral é do sentimento. O búdico também, mas é do sentimento superior. É do amor sem nenhum egoísmo. A gente chama de amor, tá? Que é universal. E depois nós temos o corpo físico e o etérico, que é da ação. E temos o mais alto de todos, que é o causal, o átmico, que é o corpo da vontade. A vontade que vai disciplinar a sua ação. Quando nós nos deixamos levar pela vontade, é o que é conveniente, o que é adequado fazer, e não o que é gostoso. Eu sempre digo, Jesus está pedindo para você agir pela vontade e não pelo sentimento do que é gostoso. Como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Por uma questão muito simples. Quando ele diz assim, se alguém te der um tapa na cara, você oferece o outro lado da face. O que você normalmente faz ou faria se alguém te desse um tapa na cara? Você ia querer agredir o outro. Estar vivendo segundo a lei que é da matéria, que é olho por olho, dente por dente. E o que Jesus fala? Quando você levar um tapa na cara, ofereça o outro lado da face. Mas, Senhor, eu quero esbofetear esse cidadão que me bateu. Eu estou pouco me lixando para isso. Você vai fazer o que é certo. O que é certo é você oferecer o outro lado da face. Mas por que eu vou ter que fazer uma coisa dessa, Senhor? Para que ele se surpreenda e se pergunte como é que ele pode fazer isso com você. E ele pare de dar tapa nos outros. Agora, se você dá um tapa nele, o que ele vai fazer? Ele vai procurar uma maneira mais eficaz de te dar um tapa para você não devolver tapa para ele. Isso pode chegar até o assassinato. Então, para você fazer o que é adequado, você precisa de quê? Não de desejo, mas de vontade, determinação. Eu quero fazer o que é certo. Nós já falamos várias vezes aqui sobre a parábola dos 2 filhos que Jesus fala. Que o pai fala para um filho, filho, vai para a roça. E ele fala, não, eu não vou, porque lá tem carrapicho, carrapato, tem coisa ruim e tal. Né? É muito chato ir para a roça, aquela roça é muito chata. E depois ele pensa, repensa e vai para a roça. Né? Esperneia, mas foi para a roça, fazer o que o pai queria. E depois o pai fala para o outro filho, filho, vai para a roça. Vou sim, paizinho, já, já. Vira as costas e diz, mas vou, hein? E não vai. E Jesus pergunta, qual dos 2 vos parece fez a vontade do pai? E ele não dá a resposta. Mas todo mundo fica na cabeça. Aquele que fez a vontade do pai. Aquele que foi para a roça, apesar de ter esperneado. E não aquele que disse que ia e não foi. Então, é muito importante nós termos em mente e em mira isso, essa distinção que estamos fazendo aqui. O que é gostoso e o que é adequado. E aprendermos a fazer o que é adequado e não sermos escravos do gostoso. Como diz Paulo de Tarso, todas as coisas me são lícitas, mas não me escravizarei a nenhuma delas. É isso que nós precisamos fazer. Que Deus abençoe a todos, paz e luz no seu coração e até o próximo programa, se Deus quiser.